Olá pessoal, meu nome é Hildo Valdeir, sou, graças a Deus, eu curso Engenharia Elétrica aqui no IFAL de Palmeira dos Índios, campus Palmeira dos Índios, e faço terceiro período, sou da primeira turma. E eu vou compartilhar um pouquinho para vocês da minha história, tá ok? Eu inicialmente, quando eu era menor, salvo engano, entre 14 e 15 anos, eu decidi prestar o exame para o curso técnico, que é o médio e técnico integrado. E aí eu fiz no ano de 2013, na verdade no finalzinho de 2012, para ingressar lá no IFAL, Campus Palmeira dos Índios, em 2013. E aí foi muito bacana ver Deus agindo através desse exame. Olha só, era um exame. Perdão. Era um exame de 40 questões. E na época eu tinha 14, 15 anos e ainda era inexperiente e estudava algumas coisas. Era um aluno dedicado, sim. Aí eu fiz o cursinho para exame e aí eu fiz o cursinho durante uns 3, 4 meses e fui fazer o exame em novembro. Quando eu fui fazer o exame no finalzinho de 2012, aí eu fiz a prova e tive quase certeza de que minha nota não tinha sido boa. E o que foi que aconteceu? Aí ele disse, aí eu fiquei um pouco triste por conta do resultado e disse, por conta não do resultado, mas da prova. Eu disse, poxa, tirei uma nota baixa, português foi ruim pra mim, matemática foi ruim, chutei várias e tal. Conhecimentos gerais foi mais ou menos, acertei a metade. E eu pensei, por isso que eu tinha reprovado. Mas olha como foi o agir de Deus nessa minha aprovação. Eram 40 vagas e eu fiquei na posição 46. Na época saiu primeiro os selecionados, os classificados. Aí saiu os 40 classificados. E não tinha sido eu não tinha sido escolhido. Eu não tinha sido classificado. Eu não estava lá, dentre os 40. Só um momento. Voltando. E aí, eu não estava entre os classificados. E eu fiquei muito triste. Eu voltei pra casa. Eu lembro que eu fiz poucos pontos porque tinha a faixa etária lá, o pessoal tirando 10, o pessoal da cota, né? Tirava 10, o pessoal que entrou com cota, não desmerecendo eles. Eu, na época, fiz sem cota. E o pessoal com 10 pontos entraram. E eu, poxa, velho, o pessoal com cota com 10 pontos entrou, então quanto eu tirei dos 40 pontos? E eu fiquei um pouco triste, eu vi esse resultado na casa de um colega meu que tinha passado e eu não tinha passado. E eu voltei para casa muito triste, muito triste, muito triste. Eu lembro que quando eu voltei pra casa, minha mãe me encontrou chorando e disse, menino, por que tu tá chorando? Eu disse, mãe, eu não passei. Aí ela disse, menino, homem, levanta a cabeça. E aí sempre tinha dois parceiraços, que era o Lucas Freitas. Hoje ele tá fazendo engenharia da computação. E o meu parceiraço Luiz Eduardo, que hoje está fazendo ciências da computação, está no sexto período, quase terminando. O Lucas no quinto, salvo engano. E são super parceiraços meus. E eles fizeram isso. E eu lembro que eu voltei pra casa e já estava desesperançado. Fiz a matrícula em outra escola. E quando eu fiz essa matrícula em outra escola, daqui da cidade, uma escola particular, tem que pagar matrícula, comprar módulo, gastar muito dinheiro, que era o que estava difícil na época. E assim, e a gente
a gente comprou módulo, a gente que eu quero dizer a família aqui em casa, comprou módulo, R$ 800 de módulo, um dinheiro muito grande pra gente, muito alto. E a gente fez a matrícula, gastou mais dinheiro e saiu o resultado dos suplentes. A lista de classificação ia ter ficado em sexto na lista de suplentes. Aí eu disse, rapaz, em sexto, 12 pontos. Eu tinha tirado 12 pontos. Aí eu disse, poxa, minha pontuação foi baixa, mas vamos lá, 12 pontos. E eu confiando, assim, na verdade, no dia eu não estava confiando tanto em Deus, porque eu estava triste, abatido. Mas hoje eu sei que tudo foi Deus. E aí, eu fui lá, só um momento. E daí eu fui lá e eu vim em casa, na verdade, desculpa. E eu vi a lista de classificação. E quando eu vi a lista de classificação, eu disse, poxa, mas será? Aí esperei o tempo do pessoal fazer a inscrição. E quando o pessoal fez a inscrição, desistiram ou não foram fazer a inscrição 4 pessoas. E na época dessas 4 pessoas, aí eu disse, poxa, mas eu sou o sexto. Mas e onde entra o Luiz Eduardo nisso? O Luiz Eduardo ele ligou e disse, Hildo, desistiram 4 pessoas. Ou seja, não foram fazer a inscrição 4 pessoas. E chamaram 8 para a segunda chamada. Vai lá. E quando... E eu um pouco desesperançado, porque eu já estava estudando em outra escola e tal. Eu mesmo assim fui. E lá chamaram 5 pessoas e eu fiquei por um para ser chamado. E eu voltei mais triste ainda do que eu já estava. E eu disse, poxa, chamaram 5 e eu como sexto não fui chamado. E eu fiquei por uma pessoa. E aí eu saí de lá e desesperançado e tal. Quando foi uma semana depois que começaram as aulas, aí desistiu um aluno. E aí a coordenação ligou para minha mãe. E aí foi na época que eu entrei. Porque ele disse, desistiu um aluno de Caciminhas e tal, na cidade aqui perto. E surgiu uma vaga pro seu filho. Aí foi que eu entrei. Aí eu vi o agir de Deus exatamente. Porque, velho, não existe condições de uma prova de 40 questões, você acertar, no caso eu, acertar 12 questões e entrar. Hoje em dia está muito mais difícil, mas hoje eu reconheço plenamente que foi Deus. E eu estava gravando aqui e até foi essa última pausa que eu dei no vídeo. E chegou um parceiraço meu que estudou os 4 anos desse curso comigo. Que é Manuel, vou mostrar ele já já, fiquem aí. E tipo, foi espetacular, velho. A gente aí, mano, é com entrar no vídeo agora, meu amigo. E foi algo espetacular esses 4 anos. Foi 4 anos de muita amizade, velho. Porque, apesar de todas as coisas, foram muitas pessoas que eu conheci. Pessoas que ficaram marcadas. Uma delas é o Mané que chegou aqui quase agora. E Mané, hoje o Mané é o colega mais próximo que eu tenho. Por conta... Peraí, professor, manda mensagem aqui. E Mané é o cara mais próximo que eu tenho. Porque ele é o que mora mais perto, os outros já viajaram, casaram, passaram em concursos e estão morando em outros lugares. E eu queria que o Mané relatasse um pouquinho, com suas próprias palavras, espontaneamente, do que foi os 4 anos. Vou ficar aqui com você, rapaz. Se fosse 4 anos, Hã? isso é pra quê? Isso é pra gente colocar no canal. Do que do YouTube? Gente, ele chegou agora e não tá sabendo pra que é o vídeo, mas tô explicando a ele aqui e ele vai saber agora, né? Você fala que, tipo, é sobre a minha história de quando eu entrei lá no técnico. Isso, mas é que eu estudei com você, tá ligado? Aí você fala, valendo. Bom, então, como ele disse, né? A gente conheceu lá,
no IFAL. E foram, sei lá, 4 anos muito sofridos. E eu também, assim, eu quase desistia, né? Porque quando eu entrei lá também eu não conhecia ninguém. Você é inteligente, mano. Você nem Não. estudava. Eu Não, não conhecia ninguém, só que aí o Wildo entrou, não foi? Uma semana depois, como ele disse. E eu lembrava do rosto dele de algum canto, só não sabia de onde. a gente tinha estudado antes, né? É, aí a gente tinha estudado na Santa Maria, Uma escolinha aqui perto. era antes do fundamental, nem lembro como é que chamava agora. Alfabetização. Era, eu lembro. Aí eu Acabei perguntei de se ele tinha lembrar. estudado lá, não sei o que. Aí ele disse que era. Aí a gente começou a andar junto, a partir daí. Desde o começo, né? Do No primeiro ano começo, no até hoje, começo foi estamos nas aqui. caronas, né? É, a Nas gente pegava caronas que... carona lá. E a gente ia pegar carona sem você, e você tentava se enturmar, né? É, porque ele começou com outras pessoas lá também. Ele se enturmou com outra galera. Aí eu fui tentar me enturmar também, né? Só que tinha E, uns lá que não e- gostavam de mim. mas acabou que virou os melhores Foi, amigos, né? aí depois, né, com o decorrer Com o aí tempo. do tempo, Verdade. aí todo mundo é bem dizer próximo lá. E foi uma turma, velho, que terminou muita gente. Assim, no sentido de dizer, concluiu o curso muita gente. Foram 22 lá no finalzinho. E foi super top, velho. A nossa turma era muito diferente. Era a turma que tinha quebra de braço. Era a turma que dançava no vestiário. Não é? É, meu Sei amigo. isso daí. Era a turma que... Era a turma que comia... Quando terminava as aulas, comia brasileira com iogurte. Era nosso almoço isso daí. Era um almoço, verdade. Brasileira com A gente iogurte de subia pra ameixa. uma árvore, a gente subia pra uma árvore que tinha lá, do lado do IFAL, que acho que nós fomos a primeira turma que subiu pra lá, né? É, Eu do conheço nosso por tempo, aí. né, que a gente conhecia. É. Depois começou a subir também a galera lá, porque via a gente. E a gente tem pessoas e a gente tem foram amigos que marcaram. Hoje tem o Carlos também, que é um parceiraço nosso. E o Carlos, ele tá quase casando. Tá terminando de construir a casa. Tem o James tá quase noivo. Tem o de menor, que tá... O de menor, que é apelido, né? A gente chama ele de menor, mas o nome dele é Everton. E aí, a gente... E de menor também tá quase noivo. Tem o Jonas, casou. Tem o Gladson, Casou também. casou também. Tem o Henrique, que tá quase noivo ou tá noivo? Não, tá nada. Pronto, tá quase noivo, vamos pensar ele. E quem tem mais, mano, é por aqui perto? O Vinícius tá noivo Tem o Vinícius, que tá noivo. Tem o Emerson, solteiro. Solteiro? também. Sei não, né? Mas. Emerson, solteiro. Vou Tem a tentar. Rayane, tem a Jaqueline, tem a Laiane, tem a Camila. Tem N pessoas, velho. Sensacionais que marcaram nossa história, velho. E foi uma turma sensacional, onde eu vi o agir de Deus, porque foi Deus que me colocou lá. Entrei como o último colocado no exame de seleção. E depois eu vou contar um pouquinho da história da minha entrada na outro curso, que é o que eu estou fazendo agora. Tá certo? E espero que Deus tenha uma exortação para o coração de vocês. Essa é a minha história para mostrar que não foi pela minha força. Não foi porque eu quis. Por mais que eu quisesse, com 12 pontos eu não entraria. Mas Deus me colocou lá dentro de alguma maneira. Ele fez tudo. Fez tudo no sentido de dizer... Fez tudo. E é isso. E eu dou um tchau pra vocês. E fiquem acompanhando que vai ter mais vídeos. E não garanto sobre, mas vai ter quando a gente começar a fazer as matérias técnicas, a cursar as matérias técnicas do curso que eu tô hoje, vai ter algumas videoaulas de algumas matérias. E vamos esperar pra ver. Valeu, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero ter alguns colegas de profissão aí. Valeu, Deus abençoe, abraço. Valeu, moneda. Valeu. De novo.